pelas plantações. A propriedade da terra era coletiva e quase todo o trabalho era executado pelas mulheres. Os homens, quando não estavam caçando ou lutando, gastavam a maior parte do seu tempo bebendo ou dormindo. A sociedade era patriarcal. O casamento monogâmico e o adultério eram severamente punidos. Em algumas tribos, proibia-se até o casamento das viúvas. O direito era consuetudinário, ou seja, baseava-se nos costumes. A religião era politeísta e adorava as forças da natureza. Os principais deuses eram Odin, o protetor dos guerreiros, Thor, o deus do trovão, e Freya, a deusa do amor. Acreditavam que somente os guerreiros mortos em combate iriam para Valhalla, uma espécie de paraíso. E as valquírias mensageiras de Odin visitavam os campos de batalha, levando os mortos e as pessoas levando os mortos. As pessoas que morriam de velhice ou de doentes iriam para o reino de Hel, onde só haviam trevas e muito frio. Deslocaram-se em direção à Europa e atacaram os germanos, levando-os a fugir. Estes acabaram por invadir o Império Romano, em que, enfraquecido pelas crises e guerras internas, não resistiu às invasões e decaiu. No antigo mundo romano nasceram vários reinos bárbaros. Os povos germânicos invadiram o Império Romano do Ocidente no final do século IV e meados do século VI. Ao penetrarem na Europa, eles se estabeleceram em vários reinos. Nestes reinos ocorreu a fusão germânica e romana. Estes reinos podem ser considerados germes da formação territorial atual dos países da Europa. Os reinos germânicos eram governados pelos chefes das tribos e seus descendentes. Os chefes das tribos quem ficavam com as melhores terras. Essas terras possuíam uma boa estrutura administrativa e funcionavam também como reinos independentes. O cristianismo foi aos poucos sendo incorporado como religião dos povos germânicos. E o seu sistema de estrutura administrativa fragmentada foi mantida por grande parte da Idade Média. A formação dos reinos bárbaros. A decadência do Império Romano do Ocidente foi acelerada pela invasão de povos bárbaros. Os bárbaros eram uma dominação que os romanos davam àqueles que viviam fora das fronteiras do Império e não falavam latim. Dentre os grupos bárbaros, eu destaquei 3 grupos. O primeiro grupo foi o dos germanos, que tem origem indo-europeia e habitavam a Europa Ocidental. As principais nações germânicas eram os vigiados, ostrógolos, vândalos, brestões e saxões, francos, etc. O segundo grupo é dos eslavos, que são provenientes da Europa Oriental e da Ásia, compreendiam os russos, tchecos, poloneses, sérvios e entre outros. O terceiro grupo é tátaros mongóis. Os tátaros mongóis eram de origem asiática, mas eles também faziam parte de tribos. E as tribos que eles faziam parte eram dos hunos, turcos e búlgaros. Mas tem um grupo que eu irei destacar, e vai ser o germano, porque entre os povos bárbaros, os germanos foram os mais significativos para a formação da Europa feudal. A organização política dos germanos era bastante simples. Em época de paz, eram governados por uma assembleia de guerreiros formada pelos homens da tribo em idade adulta. Essa assembleia não tinha poder legislativo e suas funções se restringiam à interpretação dos costumes, também cediam às questões de guerra e de paz, ou se a tribo deveria migrar para outro local. Em época de guerra, a tribo era governada por uma instituição denominada comitatus. Era uma reunião de guerreiros em torno de um líder militar, a qual todos viviam em total obediência. Esse líder era eleito e tomava o título de Herzog. Os germanos viviam de uma agricultura rudimentar, da caça e da pesca. Não tendo conhecimento das técnicas agrícolas, eram seminômades, pois não sabiam reaproveitar o solo esgotado pelas plantações.